E aí, pessoal, vamos voltar aí, depois desse intervalinho rápido. Como eu ia dizendo, essas pré-condições da Inglaterra, essas condições, essas modificações no território inglês, no quadro de pensar um novo tempo, possibilitaram a Revolução Industrial e que ela teve ainda mais sucesso quanto a esse território, não é? Então, principal economia do mundo, Revolução Industrial, Inglaterra, topo, não é? A máquina a vapor também é algo que deve ser ressaltado, porque afinal, a atribuição da máquina a vapor é trazer uma energia que não tinha sido utilizada, né? O calor. O calor é utilizado até hoje como energia. Você tem as usinas termoelétricas que produzem energia no mundo. Não é? As usinas termoelétricas são algo que gera energia a partir do calor, queima de carvão e tudo mais, mesmo tendo quadro poluitivo pesadíssimo, não é? Quadro de poluição pesada. Mais energia, mais tecnologia, mais avanço, mais energia, mais produção. É uma roda, não é? É uma roda que, se você tem mais energia, você tem mais capacidade industrial. O Brasil está construindo Belo Monte, né, pessoal? O Brasil está terminando lá Belo Monte, porque quer aumentar sua capacidade industrial, quer aumentar sua capacidade econômica. É uma lógica. Energia necessária para aumento da capacidade industrial, energia necessária para aumento da produção, para aumento do trabalho disponível, porque se você não tem indústria crescendo, você não tem aumento do trabalho. É uma lógica que deve ser pensada, não é? É uma lógica que deve ser pensada, certo? Então, você tem que pensar isso aí. O aumento da energia, o surgimento da máquina a vapor, o surgimento das máquinas, você possibilita aí um avanço industrial, você possibilita esse avanço, esse crescimento no sentido geral. E aí você tem, a Inglaterra se tornou o centro da produção têxtil global. No final do século XVIII, você já tem o surgimento das modificações, a primeira fiandeira hidráulica, que possibilita um trabalho automatizado de fiar, não é? Ó, você tem uma fiandeira, você tem um trabalho de produção de tecido, não é? Você tem essa mudança na forma de trabalho, já comentei sobre isso, em que você tem um tempo agora cronometrado, um tempo que é controlado, tic-tac, tic-tac. Mulheres e crianças trabalhando, jornada de 12 horas de trabalho. E do século XVIII para o século XIX, você tem aí que o crescimento, no sentido geral da Revolução Industrial, foi desordenado. O crescimento industrial gerou uma população suja, uma população que, com uma concentração maior de pessoas, você tem uma difusão maior de doenças, é óbvio. Quanto mais gente num espaço pequeno, maior a chance de você ter propagação de doenças, isso é fato. Então você tem uma degradação da qualidade de vida. A vida vai ter uma queda na qualidade, porque você vai ter a multiplicação de bairros pobres e vai ter o aprofundamento das diferenças entre ricos e pobres. Você não está igualando com os burgueses. Os burgueses, os industriais, estão sugando ainda mais a população pobre. Então, essa multiplicação dos bairros pobres, esse aumento, não é, das diferenças, vai gerar frutos, marcas, como a figura do Frankenstein. Não é? Frankenstein é o monstro da Revolução Industrial. Frankenstein é o monstro da Revolução Industrial. Mary Shelley, escritora, Frankenstein, pensou que a Revolução Industrial gerou uma população totalmente degradada, totalmente enfraquecida, e que essa população ela estava se tornando uma aberração pela via do avanço da ciência. A tecnologia desenfreada, ela destrói, não é? Ela consome. E os recursos naturais estavam sendo consumidos de maneira rápida. Então, construção desse monstro, desse crescimento desordenado, de uma população suja, de uma população doente, de uma população monstruosa, né? População monstruosa. Dentro desse quadro de Revolução Industrial, houve um homem, um pensador, um indivíduo, que começou a cogitar, a pensar
algo que serviu de base para o pensamento capitalista atual. Não é? O pensamento capitalista atual, ele tem um pontapé inicial. A economia, ou economia moderna. Pai da economia moderna. Adam Smith. Pai da economia. O homem que começou a pensar, o primeiro a pensar a ideia de pensamento econômico. A ideia de uma economia, né, que se sustenta, que não tem a prática do protecionismo, que tem um mercado livre, um mercado que não é controlado. Ou mercado liberalismo econômico, né? Ou neoliberal, as práticas liberalistas ou neoliberalistas, que tem essa ideia de liberdade do comércio, essa ideia de produtos que estão disponíveis, que não são protegidos pelo Estado, que não tem práticas protecionistas, essa ideia. Ele apresenta, basicamente, uma ideia de crítica às posições mercantis. O que eu comentei aqui, os mercantilistas pensavam o quê? Proteção dos produtos do Estado, você tem fixação de monopólios, controle. Então, o Adam Smith falava, o controle, ele automaticamente impede o crescimento econômico. O controle, ele impede o crescimento econômico. Você deixar o comércio duro, monopolizado, complica. Ora, a figura do Adam Smith pensava que, como a célebre frase dele, o que deve ser pensado é que a riqueza deve ser o fruto do seu próprio trabalho. A riqueza de um homem é fruto do seu próprio trabalho. Então, para Adam Smith, a Revolução Industrial, o trabalhador, ele não deveria estar servindo ao Estado ou aos príncipes, ao enriquecimento destes, mas ao enriquecimento da nação no sentido geral. Porque se uma população ela possui riqueza, você tem automaticamente um Estado rico. Olha como o cara pensava isso há cerca de 200, 300 anos atrás. Meio complicado, né? 200 anos atrás, mais exatamente. Meio complicado, né? Algo que nós sabemos que hoje, quanto mais a população tem riqueza, mais o Estado é rico. Dinamarca, Inglaterra, Noruega, Finlândia, Suécia, os países escandinavos, em que a qualidade de vida em que a diferença social é lá embaixo, então, em que a criminalidade é baixa, você tem algumas coisas que esse caboclo, lá em 1800, já pensava. Lá no século XIX, já olhava. Então, você tem a figura do Adam Smith, que é um fruto desse pensamento de revolução industrial, de modificação do tempo, que fala a defesa do livre comércio, a riqueza das nações e toda a ideia de um incentivo para o controle dos produtos ingleses. Porque, afinal, se você não tem, olha a lógica, olha uma lógica interessante, se você não tem concorrente para o tecido e você tem um argumento de um homem, o pai da economia, Adam Smith, que fala que os produtos não devem ser protegidos, peraí, os produtos ingleses vão dominar tudo. Porque quem tem os melhores produtos? Se os melhores produtos tomam o mercado, os ingleses tomam o mercado. É uma lógica que transformou a Inglaterra no controle do mercado do mundo. Certo? Então a Revolução Industrial, lá no início, Revolução Industrial, lá no início, possibilitou a Inglaterra transformar um Estado imperialista, um Estado mercantilista, um Estado possibilitou transformar. A Revolução Industrial possibilitou transformar a Inglaterra num Estado colonial, mercantilista, em algo industrializado, com controle dos mercados no mundo e que se tornaria a potência imperialista do século XIX
e do início do XX. Então, o que temos hoje, aqui, de Revolução Industrial, é a construção de uma potência. Afinal, quem foi a pioneira? Quais as condições? O que isso constituiu? Uma mudança no território inglês. Agradeço a atenção de vocês, espero que tenham entendido a Revolução Industrial e até o próximo tema. Vamos ficar com o Smith aí. É nóis.